Amém? Agora, se você abrir Mateus 19, vai lá no verso 27 comigo. Porque eu gosto muito de ler os evangelhos, porque os evangelhos, às vezes, eles têm alguns momentos assim de... os evangelhos são muito sobre discipulado. E se você é um discípulo de Jesus, você com certeza vai querer fazer algumas perguntas para Jesus. Às vezes a gente quer fazer umas perguntas para Jesus. Eu constantemente, na minha jornada cristã, me encontro com vontade de perguntar algumas coisas para Jesus. Então ler os evangelhos é maravilhoso, porque às vezes os discípulos fazem as perguntas que eu queria fazer, né? E o verso 27 é maravilhoso porque é isso. Olha o que Pedro fala para Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Muito bom. Ótima pergunta, Pedro, né? Pedro está aqui e ele está olhando para Jesus. E aí? E eu que estou me lascando? E eu que perdi tudo que tinha para seguir você, Jesus? E eu, Jesus, que abandonei as coisas que eu gostava, porque agora eu sou seu discípulo. E eu, Jesus, que agora estou descobrindo que a vida não é sobre ser feliz e ganhar dinheiro. E eu, o que vai ser de mim, Jesus? Essa é uma ótima pergunta, né? Então Jesus diz: em verdade lhes digo, que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Esse final aqui é muito famoso, virou ditado popular, né? Os últimos serão primeiros. Não. Jesus não está falando de um novo padrão, certo? Ele não está dizendo, toda vez que você vê alguém em último lugar, significa que é o primeiro lugar. Jesus não está falando isso. Jesus está, como ele faz muitas vezes, usando de uma linguagem para a gente entender que a resposta dele para Pedro tem a ver com esse trecho final. Pedro, talvez aquilo que você acha que é vitória, no meu reino é derrota. E talvez aquilo que você acha que é uma derrota, no meu reino é vitória. Eu sei, meus irmãos, as palavras de Jesus é complicado. Eu tenho um monte de coisa que eu queria riscar da Bíblia. Mas nós não podemos negar o que o nosso Senhor diz. Isso é interessante, porque Pedro está falando de reconhecimento. Pedro está falando assim: Jesus, eu deixei tudo para seguir você. O que eu ganho com isso? E Jesus diz: Pedro, você vai ganhar muito. Muito. Jesus literalmente fala para Pedro: sabe, Pedro, quando você me vir vindo em glória e se assentando num trono, se prepara, porque você vai se assentar num trono também. Imagina Pedro e os discípulos ouvindo aquilo, né? E essa é uma promessa específica, irmãos. Não é você que vai sentar num trono para julgar as 12 tribos de Israel. É os apóstolos aqui, tá bom? Mas Jesus nos engloba nisso, porque ele fala: todo aquele que deixou alguma coisa por causa de mim, vai receber na vida eterna ainda, no que há de vir, nessa realidade onde aquilo que era derrota nesse mundo se torna vitória, 100 vezes mais. Também não é um padrão, meus irmãos, não é um multiplicador, uma calculadora nova de Jesus, é vezes 100, né? Aquele que perdeu 10 reais por amor de Jesus, ganha 1000. Não é isso. Ele está falando literalmente de infinitamente mais, o que você não consegue pensar ou imaginar. No mundo vindouro, nele está a sua recompensa. E esse padrão, ele é tão importante, que é o contraste do mundo atual com o mundo vindouro. Isso é o que há por toda a Escritura. Toda a Escritura, e nós vamos ver mais disso daqui a pouco. Mas o fato é o seguinte, meus irmãos: nós, discípulos de Cristo, lidamos com uma dor. E é a dor de nós cremos numa realidade eterna, mas vivemos numa realidade temporária. Então, como é que eu vivo aqui, nesse tempo passageiro, sendo que eu fui criado para uma realidade eterna? Porque aqui, nesse tempo, nós precisamos de comida, dinheiro, roupa, nós precisamos de saúde emocional,
Nós precisamos de muitas coisas. E nós precisamos ser reconhecidos pelo esforço que fazemos. Essa é a questão de Pedro. Jesus, eu me esforcei demais. O que eu vou ganhar? Tem um historiador judeu chamado Yuval Noah Harari. Ele não é crente, tá, meus irmãos? Ele tem um livro muito famoso chamado Sapiens, uma breve história da humanidade. Nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Yuval fala que a história mesmo, foi feita por pouquíssimas pessoas, enquanto o resto da humanidade labutava nos campos e carregava baldes de água. Eis aqui uma realidade muito dolorosa, meus irmãos. A maioria de nós não vai ser lembrado por muito tempo. Eu sei que isso é triste, é uma coisa pesada, né? Eu sei que eu já estou ficando marcado às vezes por ser muito cinza, né, nas minhas palavras aqui, não quero isso. Mas eu quero só expor uma realidade para vocês. Essa é a verdade. A maioria de nós vai ser esquecido alguns anos depois que morrer. Vamos ser lembrados por alguns parentes nossos que ainda viverem, mas em algumas gerações provavelmente as pessoas não vão nem lembrar os nossos nomes. Pensa, provavelmente pouquíssimos aqui lembram o nome do seu trisavô ou tataravô. Não é verdade? O tempo passa para a gente ser apagado. Pouquíssimas pessoas são lembradas ao decorrer da história. Porque a história mesmo, meus irmãos, é feita por pouquíssimas pessoas. É o que esse historiador constatou. A maioria das pessoas mesmo labutava no campo, carregava balde de água e ninguém nem sabe o nome. Elas só passaram, como a maioria de nós também vai passar. Alguém também disse uma coisa muito importante também, que nos coloca para pensar nesse mesmo sentido, que é, dizem que as pessoas morrem duas vezes, né? A primeira quando para de respirar e a segunda pela última vez que falaram o seu nome. Então tem muitas pessoas que ainda vivem por muito tempo e nós lembramos os nomes e falamos dos nomes, ensina-se na escola sobre elas, ou então na igreja se fala de avivalistas, de homens e mulheres do passado que nós continuamos a relembrar, mas a maioria dos discípulos, dos crentes, nós nem sabemos o nome. Eles de fato morreram dessas duas vezes, quando pararam de respirar e na última vez que alguém falou o seu nome. Então essa dor, meus irmãos, ela é real. Ela é tão real, meus irmãos, que ela é exposta nas Escrituras. Eu sei que eu citei para vocês aqui esses pensamentos, que não é nenhum crente, eu não li a palavra para vocês nisso, mas você pode ler Eclesiastes e você vai ver o autor de Eclesiastes ter o mesmo questionamento. Quer ver? Para você confiar mais em mim, abre a Bíblia em Eclesiastes 1. Vamos ler junto, Eclesiastes 1. Mas vai preparando o estômago, tá? Essa parte da Bíblia ela é azeda. O autor de Eclesiastes, cara, ele não estava de bem com a vida quando escreveu isso. Eclesiastes 1. O verso 1 é uma introdução, nós vamos ler a partir de onde começa, verso 2, tá? Certo? Verso 2. É o 2, não o 12. Isso. Olha como ele começa, né? Que grande inutilidade. Diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. É a Bíblia mesmo que nós estamos lendo? Verso 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Isso é um bom questionamento, não é verdade? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade.
E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Meus irmãos, parece que esses questionamentos são antigos, né? Há muito tempo, as pessoas já lidavam com a dor que nós temos, o desejo de ser reconhecido. Nós temos um desejo de ser lembrado, nós temos um temor de que o nosso nome será apagado pela história, ninguém vai lembrar de nós. Então sabe o que nós fazemos? Nós passamos a vida labutando para que o nosso nome perdure pela história, seja por meio dos nossos filhos, seja por meio do nosso trabalho, seja por meio de alguma coisa relevante que eu faça, para que as pessoas lembrem de mim, para que as pessoas não me esqueçam. Essa luta exaustiva que nós temos, ela não é nova, meus irmãos. Os homens já pensavam nisso há muito tempo. Há um livro que se questiona a respeito disso também, de Sêneca, sobre a brevidade da vida. Você vai ver ele falar justamente sobre isso. A filosofia grega também já passou tempo pensando o que é esse tempo em que nós estamos vivendo. Tiago fala que é um sopro, uma brisa. O tempo é curto e o nosso nome será apagado. Nós vivemos com essa dor e isso nos cansa. É o que o autor de Eclesiastes nos diz. E assim, a gente podia ficar expondo Eclesiastes aqui até o final, mas como a gente está num culto de domingo, não dá, eu vou pular para o fim já, tá bom? Spoilers de Eclesiastes, então você pode ir lá para o fim, Eclesiastes 12, os últimos 2 versículos de Eclesiastes, versos 13 e 14. Vamos ver o que esse cara ácido e azedo aqui chegou à sua conclusão no fim do livro de Eclesiastes, certo? Capítulo 12, verso 13. Domingo. Capítulo 12 de Eclesiastes, verso 13. Isso. Agora que já se ouviu tudo, ou seja, se você leu tudo Eclesiastes, depois você lê tudo Eclesiastes, tá bom? Não pula não. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Eu falo para o pessoal que eu amo as passagens bíblicas que tem 2 pontos, porque elas explicam tudo, né? Então aqui está a conclusão do sábio de Eclesiastes. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então, peraí, segundo o autor de Eclesiastes, a vida não tem sentido, nada tem sentido, a gente trabalha, só se cansa, não consegue inventar nada novo, vamos morrer e ser esquecido, e a conclusão dele é, portanto, obedeça aos mandamentos de Deus? Tem que ter algum motivo mais, mas tem, meus irmãos, porque isso é o essencial, isso é o essencial para o homem. Agora sim, verso 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Meus irmãos, é por isso que a cosmovisão bíblica, a narrativa bíblica, aquilo que a Escritura como um todo nos traz, é a resposta para um anseio que nada pode saciar. Você e eu, nós temos desejo por sermos lembrados, por sermos vistos e reconhecidos pelo que fazemos. Isso não necessariamente é ruim. Na verdade, meus irmãos, eu gostaria de propor que isso é um buraco do tamanho de Deus em nós. Isso é algo que só Deus pode suprir. Porque você pode ser quem for. Tudo vai passar, meus irmãos. É por isso que você tem uma conclusão. Nada faz sentido. Uma recomendação, obedeça aos mandamentos. Essas coisas não batem. É necessário que haja uma informação posterior, que me faça, de um lugar onde eu sei que nada faz sentido, querer obedecer os mandamentos de Deus. E a conclusão perfeita é, pois haverá um dia em que Deus trará julgamento a tudo que foi feito, que foi visto ou que foi escondido, seja bom, seja mal. E sabe, meus irmãos, é só a cosmovisão bíblica que nos livra de uma labuta no campo e baldes de água que não significam nada. Porque no momento em que nós entendemos que haverá um dia que aquele que tudo vê nos julgará, a labuta no campo e os baldes de água se tornam aquilo que o Senhor reconhece e o que glorifica o seu nome.
A cosmovisão bíblica nos oferece algo que é muito maior do que a nossa sede por reconhecimento, que tem nos pressionado e nos esmagado. Nós vivemos tendo dor de cabeça, às vezes literalmente, com o desejo de construir algo relevante. Nós vivemos pressionados pelo desejo de ser reconhecido. E meus irmãos, eu estou dizendo, isso não é ruim, mas isso, sozinho, é como um martelo que nos bate, ou como uma pressão. Alguém aqui tem pressão alta? Pressão alta? Sabe, o sentimento é terrível, né? Começa uma dor aqui atrás, assim, ó, e vai apertando, parece que tem alguém te pressionando, não é? Sabe, é parecido a pressão que nós temos por alcançar um reconhecimento que nós nem sabemos se durará. A cosmovisão bíblica, ela não oferece uma resposta apenas para isso. A cosmovisão bíblica, ela é maior do que esse anseio, meus irmãos. Ela está propondo que aquele que criou estrelas que você nunca vai nem ver, vê a sua labuta, vê o seu esforço. Agora, meus irmãos, isso não é um consolo a todos os homens e mulheres da face da terra, definitivamente não. Na verdade, meus irmãos, há uma labuta que será esquecida, e é aquela que não parte de um coração rendido ao Senhor. É aquela que não parte de um coração que reconhece Cristo, como nós falamos ao ceiar, discerne o corpo dele, e onde está no corpo dele. Aqueles, meus irmãos, que têm sim se esforçado nesse mundo, podem fazer por bons ou maus motivos. Tudo isso será apagado, tudo isso será julgado, mas aquele coração que está preso ao Senhor, esse sim, terá a sua recompensa. É por isso, meus irmãos, que a resposta para o questionamento de Pedro, ou a resposta para os historiadores, filósofos, ou o sábio de Eclesiastes, que é do que vale todo o nosso esforço, a essa resposta de Jesus não é, vale muito, vale porque você é uma boa pessoa. Não, a resposta de Jesus é, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono. A resposta de Jesus não é, suas intenções são boas. Não, a resposta de Jesus não é nenhuma repreensão. Toma cuidado com as suas más intenções. Não, meus irmãos, a resposta de Jesus é quando o Filho do Homem se assentar em seu trono. Apocalipse 22:12, o Senhor Jesus faz um alerta para os seus discípulos. Ele diz, eis que venho em breve e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Haverá um dia, meus irmãos, em que toda a labuta, todo o trabalho, todo o esforço, todo o desgaste que foi feito por um coração esperançoso no dia em que o Filho do Homem se assentar no seu trono, será recompensado. Em toda a Escritura, meus irmãos, na lei, nos salmos, nos profetas, na doutrina apostólica e até mesmo na história da igreja, o que nós mais vemos é o contraste dessa vida com o mundo vindouro. Porque é exatamente esse entendimento de que a nossa recompensa está nele, que habilitou e habilita até hoje homens e mulheres, ao longo de toda a história, a viverem como amigos de Deus, que glorificam a Deus. O Senhor dá um nome para essas pessoas que gastam sua vida para ouvi-lo falar, e que se esforçam sim, seja no seu trabalho, seja na criação dos seus filhos, seja honrando sua casa, seu esposo, sua esposa, para a glória de Deus. Aqueles que têm olhado para o Senhor, que têm colocado os seus olhos nele e têm se esforçado. O Senhor tem um nome para essas pessoas, sabe qual é, meus irmãos? Amigos. Amigos. Por exemplo, meus irmãos, Tiago, você pode anotar para ler depois, Tiago 2, 17 ao 23. Tiago, quando ele tá falando com a igreja sobre um problema. Sabe qual é o problema? É um problema muito atual, muito contemporâneo na igreja. As pessoas estão andando por aí dizendo que são crentes, mas a sua fé é morta, porque não parece que elas são.
Elas dizem, eu sou evangélico, eu vou na casa do Pai, eu vou na assembleia, na quadrangular, eu vou aqui, eu vou ali, eu faço parte desse grupo, eu sou crente, mas a sua fé é morta, porque elas não parecem que viram o trono de Deus, elas não parecem que olham para o mundo vindouro de maneira sedentas. Tiago está lidando com esse problema. Crentes que se dizem crentes, mas não parecem crentes, porque não tem obras que comprovem sua fé. Esse é o problema de Tiago. Só que Tiago vai trazer alguém para a história, para poder nos explicar melhor. E sabe quem Tiago traz para a história? Abraão. Olha só, verso 17 ele diz, assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé, sem obras eu mostraria a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Quem crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. Olha só o que Tiago nos fala. Até os demônios creem. Crer que Deus existe, meus irmãos, não é nada. Sabe por quê? Porque nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Você já parou para pensar que a Bíblia não é um livro que tenta comprovar a existência de Deus? Ela pressupõe a existência de Deus. Ela inicia, no princípio Deus criou. Ela não falou, sabe, existe um Deus que existia. Não. No princípio Deus criou. Crer que Deus existe, meus irmãos, não é o que salva ninguém. Até os demônios creem. E aí, olha só, Tiago é forte, tá? Insensato. Quer certificar-se de que a obra sem fé, de que a fé sem obras é inútil. Então vamos lá. Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Fala, juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Então, do que ele foi chamado, meus irmãos? Ele foi chamado de amigo de Deus. O Senhor tem um nome para aqueles que descobrem que é somente nele que há justiça. O Senhor tem um nome para aqueles que conhecem o plano eterno de Deus e estão dispostos a deixar tudo o que tem para ir para uma terra que não sabe nem o nome. O Senhor tem um nome para essas pessoas. E o nome é amigo. Amigo. Meus irmãos, ao longo de toda a narrativa bíblica, Deus sempre procurou por amigos, a fim de dar sequência no seu plano. A começar que Deus criou todas as coisas e fez um homem para ser seu amigo, já que o colocou na sua própria casa, o lugar onde a presença de Deus estava. Adão tinha relacionamento com Deus sempre. Só que se você ler a Bíblia, para aprender mesmo, para ler aquilo e descobrir o que está acontecendo, e não só como histórias que você ouviu na escola bíblica dominical. Se você olha aquilo, você está vendo, o Senhor criou o mundo, Ele plantou um jardim na terra, Ele encheu aquele lugar com a sua presença e pôs o homem e a mulher ali, mas eles traíram Deus. Tem um grande cisma na narrativa. Aqui partiu ao meio. O que vai ser agora? Deus tem um plano de viver com os homens, encher a terra e viver com os homens. O que vai acontecer agora, já que o homem o traiu? Alguém poderia pensar, alguém que não conhece a história, eu acho que acaba por aqui. Mas não, meus irmãos, é a partir daí que o Senhor dá sequência à sua narrativa com os seus remanescentes. Você sabe o que são os remanescentes? Os remanescentes são os que sobraram. É isso, é o que restou. Sabe, remanescentes tem em todos os tempos, em todas as épocas, todas. Nunca houve um tempo que não houvesse remanescente. No fim dos tempos, sabe o que vai ter na igreja? Remanescentes. Porque a palavra diz que o amor de muitos vai se esfriar. A partir do momento que é muitos, nós já sabemos que não são todos. E se não são todos, mas são muitos que se esfriam, o que nós temos é um remanescente. E o Senhor, ao longo de toda a história, tem convidado pessoas a fazer parte desse seleto grupo que Ele chama de amigos. Os amigos de Deus não são os pastores.
Os amigos de Deus não são os pregadores. Os amigos de Deus não são os missionários na África, na Ásia, no Oriente Médio, no Nordeste, ou aqui em Mogi das Cruzes, ou em qualquer lugar que seja. Os amigos de Deus não são os que fazem coisas que parecem de Deus. Os amigos de Deus são os que viram o plano de Deus e estão dispostos a deixar tudo que tem. Sabe? É como uma porta que Deus escolheu abrir. Ele falou, você viu? Eu digo, meu Deus, eu vi. Ele fala, você consegue parar de pensar nisso? Eu digo, não, Deus, eu não posso deixar de pensar no que eu acabei de ver. Então, meu Deus, tudo que você pedir de mim, tudo que você falar para mim, eu não vou hesitar, eu vou. Então ele olha para um amigo e diz, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E assim foi feito. E ele foi. A queda acontece em Gênesis 3. Logo no capítulo 4, você vai ver uma lista de descendentes até chegar num camarada chamado Enos. Sabe o que acontece a partir de Enos? Está escrito lá. No tempo dele começou-se a invocar o nome de Yahweh. Meus irmãos, Deus sempre teve os seus remanescentes, os seus amigos em todos os tempos. Mas a história avança. Porque esse era o desejo de Deus. Então você tem pessoas na terra invocando o nome de Yahweh, mesmo que a terra vai se enchendo de maldade. Isso resulta em frutos, meus irmãos, porque o Senhor nunca deixa de ouvir a voz dos seus amigos. Por isso, quando eles clamam, isso resulta em frutos. Você avança um pouco na história e vai aparecer um profeta chamado Enoque. Esse cara, ele era tão amigo de Deus, que ele andava com Deus. E teve uma hora que Deus não aguentou mais ficar longe dele. É literalmente isso, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. O amigo de Deus. Você vai mais para frente, o Senhor vê a terra se encher de maldade. Ele vai trazer juízo, mas lembre-se, meus irmãos, Deus não faz nada sem chamar os seus amigos. Por isso, antes que ele envie um dilúvio para a terra, ele encontra um homem justo e bom, Noé, seu amigo, que escolhe gastar a vida dele construindo uma arca para ser usada uma vez só. É gastar muito, muito, muito tempo, ser chamado de louco por uma coisa que ninguém sabia o que era. Enquanto todo mundo praticava a maldade, Noé e a sua família gastavam tempo construindo o que Deus ordenou. Você sabe o que é isso? Isso é um amigo, meus amigos. Isso é um amigo de Deus. Em Gênesis 12, como nós já vimos, o Senhor encontra seu amigo Abraão. Ele era tão amigo de Deus, meus irmãos, que teve um dia que Deus queria trazer juízo numa cidade. E ele falou, eu não posso sem antes contar para o meu amigo. Ele desce pré-encarnado. Nós estamos falando de Deus em forma humana no Antigo Testamento. Você pode ler isso, Gênesis capítulo 18. E Abraão senta numa mesa para almoçar com Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo. E o Senhor fala para ele, Abraão, eu estou prestes a destruir uma cidade. O seu sobrinho Ló está lá. Abraão intercede por aquela cidade, mas não havia muitos justos lá, a não ser Ló. Por isso o Senhor tira Ló de lá e traz juízo, mas ele não pode fazer isso sem contar para os seus amigos. O que falar então de Isaac, que continuou a peregrinar mesmo depois da morte do seu pai, e continuou a ouvir as promessas e o plano de Deus, e por isso andava também como peregrino nessa terra. E o seu filho Jacó então, que literalmente travou uma luta com Deus, e foi ferido com uma ferida de vergonha, que o fez andar para sempre mancando. Mas meus irmãos, esses homens tinham algo que nós ainda não vimos. É por isso que eles eram capazes de servir a um Deus invisível, mas que mostrou o seu plano para eles. José, por exemplo, tinha tanta convicção no plano redentor de Deus, que antes de morrer teve que chamar as pessoas e dizer, o plano de Deus vai se concretizar, e quando acontecer, por favor, não deixem os meus ossos no Egito. Convicção, meus irmãos. Sabe, José, as pessoas pintam a imagem de José só como um cara à frente do seu tempo, sabe? José de fato era muito inteligente, o Senhor usou ele. Mas José era só um amigo de Deus, que cria no plano de Deus. Quando Deus de fato concretizou o plano que José sabia que viria, ele encontrou mais um amigo, ele encontrou Moisés. Um homem que não conseguia nem falar direito, mas que viu o fogo de Deus no deserto, e não pôde passar sem se aproximar.
Sabe, você pode ler isso em Êxodo 4. Moisés está levando as ovelhas do seu sogro de um lado para o outro no deserto. Ele vê uma chama queimando. E quando ele vê essa chama, ele fica olhando e ela não cessa de queimar. Então ele olha e ele fala: que impressionante, eu preciso chegar perto disso. E quando ele chega, ele ouve o Senhor chamar ele. Meus irmãos, e aqui foi aberta uma porta que não é fechada. Moisés viu coisas que não podem ser desvistas. Mesmo no período dos reis de Israel, o Senhor levantou comunidades proféticas. O que falar da escola de profetas de Ramá, meus amigos? O Senhor nunca deixou de enviar um amigo, um profeta que alertasse os reis, até mesmo aqueles reis que estavam mais próximos dele, como Davi. Quando Davi pecou, o Senhor enviou o seu amigo Natã, que pôde exortar ele para que ele se arrependesse. O Senhor, ao longo de toda a narrativa, preservou os seus amigos. Até mesmo, meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, andou pela terra, não quis andar sozinho, chamou 12 para comer, dormir, andar com ele onde ele estivesse. E quando chega ao fim da sua vida, olha nos olhos daqueles homens e diz: eu não posso mais chamar vocês de servos, vocês agora são meus amigos. E alguém devia perguntar: Senhor, o que é que mudou? Porque antes eles eram servos e agora são amigos. O que é que faz com que alguém seja amigo em vez de servo? Senhor, me conta. E então ele diz: vocês são amigos porque agora eu conto para vocês o que vai acontecer, o que o Pai tem me dado saber, eu compartilho com vocês. Meus amigos, os amigos de Deus são aqueles que viram, são aqueles que o Senhor revelou o seu plano. Esses homens que se tornaram apóstolos do nosso Senhor, andaram pela terra anunciando o plano de Deus e morreram de formas terríveis, formas desumanas. A pergunta que fica é: por que alguém escolhe sofrer tanto? Porque esses homens morreram com opções. Era dito a eles: vocês precisam deixar de falar do que estão falando. E sabe o que eles diziam? Nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Meus irmãos, os amigos de Deus, lhes foram abertos os olhos para coisas que não podem ser deixadas de lado. E nós podemos ir além da narrativa bíblica e entrar na história da igreja. E nós veremos, meus irmãos, que desde a época da igreja perseguida, a igreja foi feita de tochas nas mãos de imperadores romanos, literalmente isso. Alguns imperadores colocavam amarrado num poste os discípulos de Jesus, passavam piche neles e os usavam de iluminação nas ruas. Por quê, meus irmãos? Por que esses irmãos passaram por essas coisas? Alguns deles foram lançados às feras e queimados vivos, e mesmo assim, os amigos de Deus nunca deixaram de falar do que haviam visto e ouvido. Meus irmãos, mesmo durante o período mais apático da igreja, mesmo os períodos de maior conforto e frieza, o Senhor conservou seus amigos, convocou seus amigos, comunicou aos seus amigos. Houve uma época em que toda essa perseguição passou, a igreja já não era mais feita de tochas e nem lançada às feras. Na verdade, meus irmãos, a igreja se tornou o império. E sabe o que aconteceu? Nessa época, a igreja não era queimada viva, a igreja queimava os amigos de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós podemos chamar qualquer coisa de igreja. E em todos os tempos, sempre que o santo evangelho radical, verdadeiro, o evangelho do reino é anunciado, as pessoas se incomodam. Tem um movimento surgindo na igreja que é de antirradicalismo. As pessoas não suportam ouvir a mensagem radical do evangelho. Enquanto eu estou mostrando para vocês ao longo das escrituras que isso é o que sustentou a amizade de homens e mulheres com Deus.
E mesmo durante esses períodos de conforto, de frieza espiritual, o Senhor conservou os seus amigos, que aprenderam a amar mais o reino vindouro do que o mundo contemporâneo e atual. E meus irmãos, mesmo durante a apatia da igreja, e quando a igreja já estava quase sem vida, o Senhor jamais deixou de enviar o seu Espírito Santo e trazer avivamento e conservar os seus amigos e reavivar os corações. O Senhor encontrou ao longo da história amigos na Morávia, amigos em Azusa, amigos em Gales e até nas praias da Califórnia. O Senhor encontrou os seus amigos e preservou os seus amigos. E meus irmãos, agora mesmo, em meio à apatia e o sono espiritual que há pela igreja, o Senhor ainda tem conservado os seus amigos e tem chamado os seus amigos para si. Meus irmãos, o mundo não é tocado pelo Evangelho quando as igrejas ficam famosas e os membros enriquecem. O mundo é tocado pelo Evangelho quando pessoas tocadas pelo Evangelho não podem voltar atrás naquilo que viram. É isso que encanta os olhos do mundo, é isso que faz o mundo olhar e falar: eu nunca faria isso. Porque sabe, você pode construir uma empresa multimilionária, você pode conseguir conquistar um diploma maravilhoso, e o mundo pode olhar e falar: muito bem, nós também podemos fazer isso. Você sabe, mesmo em coisas maravilhosas, quando o Senhor mostrava o seu poder no Egito, as primeiras pragas, aqueles místicos e bruxos no Egito conseguiam replicar o que aqueles homens faziam. Mas sabe onde a glória de Deus é vista? Quando Deus faz o que os homens não podem fazer. E sabe como Deus faz isso? Ele faz isso por meio de homens e mulheres simples que viram o plano de Deus e não podem voltar atrás. Essa mensagem, meus irmãos, ela não é um apelo a largarmos a labuta do campo e os baldes de água, não. Ela é um convite de Deus para entrarmos em amizade com Ele, porque é por meio desses homens e mulheres comuns que a glória do Senhor será vista. É um convite de Deus a olharmos para Ele, para que Ele nos mostre aquilo que só Ele pode nos mostrar. E quando nós vimos, meus irmãos, se você vê, meus irmãos, se você se aprofundar nas Escrituras, se você abrir o seu coração ao Senhor e disser: Senhor Jesus, é isso que eu quero ser seu amigo. Meus irmãos, eu garanto para você, nunca houve um dia, nunca houve uma hora, um segundo, nunca, em todos os domínios de existência, que um coração quebrantado e um espírito contrito clamou a Deus e Ele não respondeu. Nunca houve, nunca. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus ciumento. Nós não podemos continuar acreditando que a jornada da vida cristã é isso. Nós não podemos achar que nós podemos sair por aí comendo nas mesas dos ídolos e vir se assentar na mesa da comunhão de Deus. Não, meus irmãos, não. Ele nos quer por inteiro, só para Ele. Sabe, a vida cristã é uma vida, sim, de muitas vezes sofrimento, muitas vezes aflições. E o que é que nos habilita a viver isso? O que é que habilita alguém a escolher um caminho estreito em vez do largo? Não é verdade? Meus irmãos, se tem um lugar, você vai entrar numa sala e tem uma frestinha na porta e do lado uma porta aberta, você passa por qual? Pela porta aberta. Quem é que fica se esgueirando numa fresta? Não é verdade? Mas eu digo para vocês, se eu estou para entrar numa sala e eu vejo uma porta abertona e alguém se esgueirando numa porta estreita, eu pergunto: por que você está fazendo isso? Tem alguma coisa nessa porta larga aí que você não está querendo passar, não é mesmo? O que é? Tem um balde aí atrás, vai cair em mim? Começa a ficar desconfiado. Por quê, meus irmãos? É óbvio que deve haver algum motivo por trás daquele que escolhe o caminho estreito em vez do largo. É por isso que o apóstolo Paulo fala: meus amigos, se é somente para essa vida que temos esperança, somos os mais miseráveis dos homens.
Porque como posso eu escolher o caminho estreito, achando que faz algum sentido para essa vida? Passar pelo caminho estreito em vez do largo. Deve haver alguma coisa atrás disso. E é por isso, meus irmãos, que a vida cristã e a jornada cristã e o discipulado cristão, ser um discípulo de Jesus, é deixar que Jesus nos mostre a cena que faz valer a pena a porta estreita. A visão do Filho do Homem assentado no trono. Meus irmãos, o esforço pode construir muitas coisas, mas não pode construir um avivamento. O esforço pode construir muitas coisas, mas não pode transformar corações de pedra em corações de carne. O esforço pode construir muitas coisas, mas não pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Em 1 Coríntios 10, 21, o apóstolo Paulo alerta a igreja. Diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor. Olha só, meus irmãos, vocês beberam do cálice do Senhor hoje. Então, vamos escutar o alerta do apóstolo Paulo. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ah, Vitor, meu Deus, como assim o cálice dos demônios? Misericórdia, eu não estou tomando a ceia lá com os satanistas, não. Eu só aqui na igreja mesmo. Eu já vou te explicar, meus irmãos. Ele diz mais: você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, ele traz algumas perguntas retóricas. Ele diz assim: porventura provocaremos o ciúme do Senhor? E depois dessa pergunta ele traz mais uma: somos mais fortes do que Ele? É quase como se ele estivesse dizendo: você vai mesmo provocar os ciúmes de Deus? Você acha mesmo que está em posição de que pode fazer isso? Então nós começamos a ver que o que está aqui nessa declaração do apóstolo Paulo tem mais do que apenas ir num lugar de outra religião. Não é só disso que o apóstolo Paulo está falando, por mais que, dependendo do tipo de reunião que você for participar, também esse texto se encaixa nisso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: vocês andam comendo por aí daquilo que o estômago idólatra de vocês quer, e chegam para a ceia do Senhor. Vocês acham que podem participar do corpo de Cristo, sentar-se à mesa da comunhão, com o estômago cheio da comida dos ídolos de vocês? É quase que, vamos parafrasear tudo aqui, bem diferente. Imagina o apóstolo Paulo chegando em você e perguntando: você está sem fome, né? Você não tem fome, né? Você não quer comer da mesa de Deus, né? Está cheio de quê, meu irmão? O que é que roubou sua fome, meu irmão? Onde você tem comido, meu irmão, que o plano de Deus parece sem graça para você? Sabe, você está cheio de busca por reconhecimento, e talvez está conseguindo, né? Então o reconhecimento que há enquanto o Filho do Homem se sentar no trono não parece grande coisa. Isso é muito parecido com o que o Senhor Jesus nos alerta no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, ele diz: quando forem orar, entre no seu quarto, feche a porta, porque o Deus que te vê em secreto te ouve, recompensará. Ok? Recompensa. Aí ele fala: porque esses que estão andando pelas esquinas orando em voz alta, eu vos afirmo, eles já receberam a sua recompensa. O quê? Jesus está dizendo que aqueles que estão orando aí em voz alta já receberam a recompensa, e aqueles que estão no quarto estão acumulando uma recompensa para si. Você sabe, o princípio aqui é parecido, é o mesmo. Jesus está dizendo: as pessoas não se atraem por uma recompensa de quando o Filho do Homem vier na sua glória, porque elas já estão recebendo recompensas por aí. O estômago delas já está cheio das comidas que os ídolos têm proporcionado para elas. Isso aqui não é doce de Cosme e Damião, não, tá? Não. Isso aqui não é comer o frango da macumba na esquina. Não é isso. O que ele está falando é: onde você tem comido, que a sua barriga já está cheia, ao ponto de você chegar naquela mesa da comunhão, na comunhão de Deus, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, sabe, aquela em que, meus irmãos,
Você se assentou na mesa em que o preço mais caro do mundo foi pago. Você sabe, imagine alguém leva você num rodízio de carne ou de sushi, o que você gostar, mais caro que tem. Mais caro, ele pagou para você. Então tá aquela expectativa, né? Você vai se saciar daquilo que você tanto quer e que eu me esforcei para pagar para você. E quando chega na mesa você fala, nossa, eu estou sem fome. Pois é isso que temos feito na mesa do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, não há um valor, um preço maior do que o sangue do Filho de Deus. Nós estamos nos assentando na mesa da comunhão, em que Yeshua derramou do seu próprio sangue para nos colocar ali. E sabe, nós olhamos nos olhos dele e dizemos, sabe que eu não estou com vontade? Já acabou? Não, orar de novo. Não, Jesus, eu não tenho vontade, eu não tenho fome. A pergunta é, por que você não tem fome, meus irmãos? Deus é um Deus ciumento. O que nos habilita a cumprir os mandamentos de Deus, como o autor de Eclesiastes nos chama a cumprir? Martim Lutero dizia, você nunca vai cumprir nenhum dos 10 mandamentos sem cumprir o primeiro. Sabe qual é o primeiro, meus irmãos? O primeiro mandamento é fantástico, ele é bem simples. Não terás outro. Esse é o primeiro mandamento. É somente tendo Ele como o único Senhor das nossas vidas. É somente tendo Ele como o único alvo e objetivo das nossas vidas que nós estamos prontos a viver isso, a buscar isso. Esse sintoma, meus irmãos, que nós temos de falta de fome, ele não é uma coincidência. Nós estamos cheios da recompensa do mundo, cheio do reconhecimento que buscamos pelo mundo. Estamos fartos. E é isso, meus irmãos, que tem nos impedido de buscar o Senhor de todo o coração. Uma compreensão rasa do Evangelho. Como nós ainda não temos convicção de que nós somos vistos por Ele, e de que seremos recompensados por Yeshua quando Ele se assentar em seu trono, nós não temos convicção disso. A nossa labuta é sempre um peso muito grande, porque é dela que tem que vir o nosso reconhecimento. E meus irmãos, vai por mim, esse é um peso muito, muito grande, que você nunca vai conseguir carregar. Não sou eu quem estou dizendo isso, é o nosso Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, estamos vendo as pessoas dentro da igreja se quebrarem, se matarem de trabalhar. Eu não estou falando só de workaholics, pessoas viciadas em trabalho, não. Eu estou falando de fato de coisas simples. As pessoas, nós estamos, como eu disse para vocês algumas semanas atrás, tem um sociólogo que define a gente como a sociedade do cansaço. Nós estamos sempre cansados, e sabe por quê, meus irmãos? Porque é da nossa labuta que tem que vir o reconhecimento, e esse é um fardo pesado. Sabe o que Jesus faz conosco? Ele chega até nós e diz, ei filho, esse fardo é pesado demais. Você tem andado aflito e oprimido, não é mesmo? Então troca o seu fardo comigo, e aprende comigo que eu sou manso, eu sou humilde de coração. E então, meus irmãos, quando nós trocarmos o fardo com o Senhor Jesus, a presença de Deus não nos será mais um peso, não nos será mais uma programação. Sabe, até mesmo aquilo que nós fazemos como igreja, queremos construir uma casa de oração, nós queremos estudar as Escrituras, nós queremos cultuar em comunidade, nós queremos viver a igreja nas casas, nós queremos estudar livros, nós queremos fazer reuniões de grupos separados, mulheres, homens, jovens, e sabe, tudo é um peso. E você sabe por que tudo é um peso? Porque nós estamos de barriga cheia. E a presença de Deus, e a busca pelas palavras de Deus, sabe o que nos parece? Mais comida do que nós já comemos. Parece mais trabalho do que nós já nos matamos na nossa labuta diária. O peso é grande, porque nós achamos que aqui dentro também temos que buscar o mesmo reconhecimento. Não, meus irmãos, não. Você que quer se unir ao plano de Deus, você que quer construir algo para a presença de Deus, entenda, esse não é mais um chamado a mais uma labuta, não, esse é um chamado a uma mesa.
E para se sentar nessa mesa, é melhor você trocar o seu fardo com Jesus, ou você vai se cansar mais. Hoje, nós temos a oportunidade, meus irmãos, de nos rendermos a Ele. Eu quero que você fique de pé. Sabe, Jesus quer nos mostrar, meus irmãos, como a presença dEle é um banquete e não um peso. Ele quer nos mostrar como todo o nosso esforço ganha significado quando abrimos mãos da nossa meritocracia. Ele quer trocar o fardo conosco, meus irmãos, para que nós possamos perseguir o plano dEle com todo o coração. Não se engane, você não vai conseguir perseguir o plano de Deus enquanto não trocar o fardo com Ele. Nós estamos quase que tentando correr com um peso imenso nas costas e não conseguimos. Ele quer mostrar, meus irmãos, que se nós buscamos o seu reino e a sua justiça, Ele é quem nos provê as demais coisas. Ele quer nos ensinar a comunhão. Ele quer nos mostrar que a comunhão com Ele é uma recompensa maior. Ele quer nos chamar de amigos, irmãos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E eu quero começar orando com vocês. Em seguida, eu quero encorajar você a orar. Fale diretamente com o Senhor, sabe, abrindo seu coração. Sabe, Ele quer transformar o nosso labor esquecido em um labor que tem significado. Ele quer trocar o fardo conosco. Ele quer nos ensinar a nos alegrarmos na sua vitória. Ó, Espírito Santo, meu amigo, por favor, eu peço. Vem nesse lugar, Senhor. Enche essa sala com santo temor e graça. Senhor, quebra os nossos corações. Livra-nos, Senhor, da soberba e o orgulho. Ensina-nos aqui e agora, Senhor, a buscarmos sim o seu reino. Senhor, o Senhor conhece os nossos sofrimentos, pois é homem como nós e passou, Senhor, e foi em tudo tentado. Portanto, Senhor, o Senhor não é um médico que não conhece as nossas dores e os nossos sofrimentos. Não, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece. E nós, Senhor, nós temos andado, sim, buscando reconhecimento, porque, de fato, Senhor, nosso coração é sedento por isso, e de certa forma o Senhor sabe, e o Senhor mesmo nos deu essa sede. Mas, Senhor, o Senhor nos deu essa sede para que em Ti buscássemos a satisfação e a plenitude. Por isso eu clamo a Ti, Senhor. Envia a nós o Teu Espírito Santo. Toca-nos, Senhor. Dobra-nos na Sua presença. Dá-nos fome e sede, que parte de um coração que viu o Seu plano. Ó, Senhor, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos, Senhor, pois sem Ti nós não viremos. Ó, vamos lá, meus irmãos, eu quero dar esse tempo para vocês agora. Levante a sua voz, fale com o Senhor, seja sincero, clame por misericórdia e graça.